Shalom! Abre seus portais e está entrando quem? O Rei da Glória. O Deus forte e poderoso, Ele é da glória. Eu sou a apóstola Sara, do Ministério Sendo Ferida. E se você é novo no canal, é muito bem-vindo, bem-vinda. Seja abraçado pelo Espírito Santo, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe para que outras pessoas que foi beneficiado como você, que o YouTube indica, outras também cheguem ao conhecimento verdadeiro, genuíno, reto e sincero pelo poder do Espírito Santo. E é claro que a gente sempre faz um convite especial para o nosso coordenador-chefe, chama-se Espírito Santo. Querido Deus, amado Pai, Tu és o mentor-chefe deste conteúdo. Eu honro a sua vida. Você é o trono da majestade. A honra agora pertence a Ti e ao poder do Espírito Santo, juntamente com o sangue camisim, por nossas vidas, agora, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje o tema vai tratar sobre um órgão muito importante no nosso organismo. Chama-se rins. E o tema é, anote aí, dores nos rins, raiz espiritual revelada. A gente vai estudar um pouquinho, tá bom? Sobre essas causas e porquê das pedras. E a gente vai pela palavra. Vamos para Jeremias, no capítulo 10, no versículo, capítulo 17, no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas orações. O que é esquadrinhar? Botar no prumo. O Senhor fala com seus filhos estarem alinhados, amém? E a primeira causa das raízes emocionais da dor dos rins, anote aí, medo. Gera que paralisia, angústia, ansiedade. Será que eu estou falando com alguém aqui? Será que talvez seja você? Anote nos comentários, sim, apóstola, eu tenho isso e eu vou me tratar. Hoje você vai ser tratado aqui das dores nos rins pelo poder da palavra. Amém? O segundo item chama-se insegurança, que é falta da paz interior. E eu sou cansado de falar e careca, e eu vou repetir, Filipenses 4:7, que a paz de Deus excede todo entendimento. Se eu não tenho paz interior, começa a vir problemas e canalizar órgãos e membros do nosso corpo. Por quê? Porque alguma coisa está desalinhada. Culpa e autojulgamento é dor profunda e autoflagelo. É a pessoa que diz, eu não sei, eu não consigo, não dá para mim. Eu sou muito velha, eu sou muito nova, eu sou muito magra, eu sou muito gorda e aquelas coisas. Então, querido, culpa é uma das vibrações baixas. Digita ali no YouTube, pesquisa sobre vibrações. Vai ter uma tabela lá. Então, a culpa é uma das piores. E a pessoa que se culpa, querido, não são anjos ministradores que vai ficar perto de você. São os anjos caídos, que eu vou falar bem o português rasgado, os demônios. E é claro que você não quer isso por perto. Então, eleve a sua vibração. Cante, se glorifica o Senhor. Não tá bom, mas continue glorificando. Em tudo dá graça. Mágoa, ressentimento, amargura e dores silenciosas. Não bota para fora. Tá na hora de expelir. Quando você vai ao banheiro eliminar o xixi, você vai fazer o seguinte: vai embora, dores. Tchau, xixi, acabou para mim. Eu vou falar um português caro. Você está eliminando, dê descarga e não olhe mais. Você tem que fazer isso, querido. Porque existem coisas, existem remédios, tudo, mas os remédios sintéticos eles vão ajudar. Só que tem um detalhe. Vai ter problema colateral. Vai melhorar aqui e piorar lá. Então, faça uma desintoxicação com chás, produtos naturais, garrafadas, que vai te amplificar muito mais do que esses remédios de drogaria. Você entendeu o que eu quis falar? Raiva reprimida, tá? Não perdoa. É uma das piores. Qualquer parte do organismo que está com alguma sequela, boa parte delas também é falta de perdão. Tem mágoa, ressentimento, reprimida, não expele. Apóstolo Sara, eu já perdoei. Bom, eu vou ensinar uma dica quente aqui. Você quer saber se alguém perdoou de verdade ou você mesmo que está me ouvindo? É você lembrar daquela situação de fulano, cicano, beltrano, e você
ir para aquele momento, ressignificar e não ter mais dor. Você vai lembrar da cena, você vai lembrar da situação, mas você não vai ter ressentimento, ranço de aquela situação que aconteceu. Aí, você pode dizer que você perdoou de verdade, tá? Fora isso, se você lembrar da situação e você ter raiva da pessoa ou ressentimento, então esse perdão está em processo de cura, ele não está 100%, tá? Ele está com a ferida, com a casquinha ainda, que se tocar ela vai sangrar, ok? Excesso de peso emocional, sensação de esgotamento e pressão interna. Então, o que é o peso emocional? Eu carrego tudo e os rins não vai aguentar, querido. Ele é um filtro, tá? Eu fiz a manutenção aqui para não esquecer. Simboliza o mais íntimo da consciência, de discernimento, emoções e até as motivações escondidas. As dores dos rins, espiritualmente, podem ser um sinal de que Deus o examina não apenas os órgãos, mas o centro dos julgamentos internos. Então, esquadrinha, passa o esquadro, a régua, a linha. Prumo, certo? Então, os rins filtram mágoas não resolvidas que ficam acumuladas, centradas, tá? E agora nós vamos continuar aqui. As pedras no rim simbolizam o quê? Cheguei nas pedras. Se tem pedra é porque tem algum problema. Os rios têm pedras. Aqui o jardim, né, tem pedras. Vamos lá. A primeira, sentenças internas. Então, há uma sentença interna dentro de você que deu cálculo renal, pedras nos rins e assim por diante. São julgamentos que a própria alma impõe a si mesma, não deixa, tá com o fluxo interrompido, obstruído, não flui. Vou fazer uma pergunta que não quer calar. Você está fluindo nas coisas que você deseja? Você está fluindo nos propósitos que o próprio Deus deixou para você? Ou está com um tampão naquela pia? Detalhe, se você está com um tampão, você tem que tirar. E aposta se ela vai doer. Dói, mas faz necessário. Muitas vezes vai ter que cortar na carne. E uma pergunta que não quer calar. O que você teria que cortar na carne hoje para romper em muitas coisas que já fazem décadas que não está rompendo? Você já fez uma análise? Pediu ao Espírito Santo, conselheiro puro e verdadeiro, juntamente com toda a equipe eclesiástica angelical que está disponível para nós e para mim? O outro ponto importante das pedras nos rins. Pecados ocultos endurecidos, tá? Áreas não tratadas e não confessadas. Então, pecados não confessados também gera pedra. Inquietação. Você vai ter que passar por um mapeamento espiritual, pegar um lindo caderno, uma linda caneta e começar a dar nomes aos bois. Seu nome, perdoo, tal dia, se você lembrar, que eu fiz isso, pensei isso, fiquei com ressentimento mesmo e tal. Dá nome aos bois. Porque quando eu confesso os seus esquadrinhos, querido, a Bíblia, a palavra, não é uma religião, é a espiritualidade de Cristo. Eu, o Senhor, está aqui na primeira pessoa. Eu, o artigo definido. Toda vida que tiver artigos definidos na frase, ele vai reto ao assunto, ele vai ao ponto, tá? Esquadrinho o coração. Eu provo os rins, ou seja, eu estou analisando um raio-x de Jeová. Você não faz um exame médico e não vai lá fazer um raio-x sobre o seu organismo, como é que tá, e o médico, a doutor ali vai analisar. E aqui o doutor dos doutores, que chama-se Jesus Cristo, ele sabe até da palavra que vai sair da sua boca. Salmo 139, anote aí, todo dia você vai ler antes de você se deitar. Que é o remédio contra a dedicação, contra a aflição de espírito, agonia na alma e limpar as suas emoções internas para que esses rins sejam expelidos toda a raiva, ressentimento. E sempre tem um copo de água. Porque a água purifica, a água é vida, a água é palavra, a água é poder. Anote aí, poder de Deus.
E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. Então, se eu estou no prumo, no esquadrinho, ele vai dar um rumo certo. E qual é o caminho que você está andando? Onde você está pisando? Isso tudo influencia e canaliza nas suas emoções e também no seu corpo físico, como os órgãos internos e membros superiores e inferiores. Entenda isso. Acúmulo de resíduos espirituais é o que mais tem. É a falta de purificação constante. Todos os dias eu tomo ceia. Pasme ou não, você crê ou não, está na palavra. Comunhão. Para não ficar nas minhas palavras, vamos lá para Atos no capítulo 2. No versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. O que é comunhão? Intimidade com o Espírito Santo. Como é que eu vou desprezar o Espírito Santo? Não dando comunhão, criticando, não elogiando ele, não dando honra a ele. E aí o seu corpo fica uma treva. Onde é que está isso, irmã Sara? Vamos para a palavra. Se não quer a palavra, não disseram que a gente é uma herege? Mas eu estou debaixo da palavra. É a profundidade que as pessoas confundem, tá? Então, vamos lá para Mateus. Não estava nem no script isso aqui, mas o meu anjo amado da minha alma está aqui falando e eu vou falar. Mateus, no capítulo 6, se não me falha a memória. Mateus, foi Marcos, perdão. E quando pega desprevenido assim, a gente, né? Mateus 6, no verso 22. Vamos dar um pulinho lá? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o corpo será luz. 23. Se, porém, que é uma condição, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, tudo é condição aqui, tá? A luz que em ti são trevas, quão grandes são mais trevas? Então, filhinho, minha filhinha, se o teu corpo, se o teu olho só vê coisa ruim, automaticamente, querido, o teu corpo vai ser treva. Você vai ter dor, enfermidade o tempo todo. É claro que o Senhor Jesus, ele tem a cura. Isaías 53, 4, 5 fala isso. Salmo 103, versículo 3, que ele sara todas as iniquidades e as feridas. Mas para isso tem que ver purificação. Tem que limpar os resíduos espirituais. O que é isso? Mágoa de um padre, de um pastor, de um bispo, de um corinha da igreja, da católica, da presbiteriana, independente do credo que você crê. Pode ser até dar um bando daqui em banda candomblé, mas se tiver resíduos de mágoa, isso aqui vai fazer você falta de purificação. Você vai ter acúmulo. Não tem a faxina do dia, não tem aquela pia que fica com resíduo de comida, não é tirada e bota num saquinho? Pois é. Será que os seus resíduos espirituais têm sido limpados do dia pelo sangue de Jesus? Ou vai ficando acumulando que chega um tempo que não dá mais? Vai ter que cortar pela raiz, amém? Dureza do coração é a falta de quebrantamento, orgulho e autoproteção. É a pessoa que se acha autossuficiente. Eu sou bom, eu sei fazer tudo mesmo, conta comigo, eu sei disso. A gente tem que ter esse empoderamento. Mas nós temos que ser humilde o suficiente que eu preciso de pessoas. Se eu estou aqui, eu preciso de pessoas. Você precisa de mim, eu preciso de você. Esse conteúdo só expande por causa de você, querido. Existem pessoas que pagam? Sim, mas isso não é relevante. Eu faço esse conteúdo para expandir consciência para você. Então, se você está com problemas renais, anote aí uma receitinha que o anjo está falando aqui. Pegue também um liquidificador, água potável, tá? Imantada, hidratada, como você quiser. Pega ali meio abacaxi, bate com um pouquinho de folha de hortelã. Tome bem puro, não se precisar nem coe. Faça isso 7 dias para você ver. Pela manhã em jejum, tá?
bem forte, água natural, abacaxi pela metade. No liquidificador, uma jarra, deixa ele bem grosso. Não coe, tá? Descasca o abacaxi e faça. E depois, você vai fazer o seguinte à noite. Você vai pegar o copo com água, você vai ler a Bíblia e vai ler o Salmo 139 todos os dias. E você vai consagrar aquela água e você vai tomar. E você vai se deitar. E vai pedir para que todo esse cálculo, todas as coisas obstruídas, falta de perdão, agonia na alma, aflição de espírito, aqui ó, medo, insegurança, culpa, mágoa, raiva, excesso, tá? Você vai liberar. Aí eu vou deixar aqui alguns decretos para você. Primeiro, Isaías 4:10, decreto contra o medo. Depois você vai ser um decreto contra segurança. Anote aí, Salmos 91, versículo 2. Eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso. Decreto contra a culpa. Anota aí, Romanos 8:1. Decreto contra mágoa e ressentimento. Anota aí, Efésios 4:31, 32. Decreto contra a raiva oculta. Provérbios 14:30. Decreto de limpeza espiritual e emocional. Salmos 51, versículo 10. E decreto de restauração e alegria, Salmos 16, versículo 9. Aí você vai pegar esses versículos, você pode ler na Bíblia diretamente, ou quiser copiar e dizer, eu agora estou limpo ou limpa, purificada pela gota do sangue carmesim, através do poder da palavra. E decreto, vamos dar um exemplo aqui, de Isaías, te ensinar, né, filho? Isaías 4:10. Tá. Isaías 41, perdão. Perdão, tá? Isaías 40. Tá? É Isaías 40:10, tá? Eis que o Senhor Jeová virá como forte, o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Eu declaro que o Jeová é o meu galardão, eu decreto agora, tá? E depois, Salmos 91, que todo mundo conhece de cor salteado, mas vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Salmos 91, versículo 2. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e Ele confiarei. Eu decreto que eu confio em Ti, meu Pai. Limpa meus ossos, meus órgãos, minhas veias, minhas artérias, tudo o que está, meu Pai, falta de purificação, desintoxica agora. Apóstolo, eu posso ler todo o capítulo de Salmo 91? Pode. E pode declarar essa palavra e dizer que aquele, Pai, que sou eu que estou habitando agora no teu esconderijo, no teu poder, na tua sombra, vai limpando agora meus órgãos, meus ossos, meu nervo. Então, eu estou lhe ensinando aqui táticas poderosas, que é gratuita, tá? E assim você pode ler todas as outras demais palavras e decretar, que é decreto. Eu entro nas cores celestiais agora e reivindico a minha saúde por completo. Ossos, carne, pele, nervo, veias, artérias, órgãos internos, membros superiores, membros inferiores, totalmente alinhados a ti, esquadrinhados pelo teu poder da palavra de Deus. Fácil, simples e prático. Não tem enrolação. E aí você fica com essa alta vibração e você pode botar um fundo, você pode estar trabalhando, andando de bicicleta, de carro, cozinhando, cuidando de criança, e tá tudo bem. Você vai ficar no espírito. Quando você vai ver, foi. Acabou, limpou. Você vai fazer o exame lá com o seu doutor, com o seu médico particular. O que aconteceu é o poder da palavra, que é ela que cura e restaura. Certo, meu amado? Então, fica essa dica quente. Tenha sempre versículos decorados, aqueles que chamam a sua situação. O Senhor é o meu pastor. Então, Pai, se Tu és o meu pastor, ajude a reivindicar agora. Eu decreto que a purificação dos meus rins, essas pedras sejam expelidas agora. E tome a sua água e vai deitar, ou vai trabalhar, vai fazer exercício. Quando você vai urinar, tchau xixi ruins, tchau para você, acabou. Querido, faça esse teste para você ver e volte nesse vídeo para ver o que o Senhor fez para você, para Ele e por Ele ser glorificado. Coisa simples. E quanto que você vai cobrar?
Zero. É gratuito, só que as pessoas querem coisas imediativas. E a palavra de Deus, ela disse que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não está preocupado a sua crença religiosa. Ele está preocupado com a sua alma. Para onde ela vai se ela partir agora? Para um gozo eterno ou para uma perdição? Então, se no meio desta conversa você precisa reconciliar com ele, dobre o seu joelho, confesse, dando de carro, não tem problema aqui, diga assim: eu me alinho ao Senhor Jesus Cristo, reescreve meu livro no livro da vida. Eu te peço perdão, Jesus, por muitas vezes deixar você de lado, em segundo plano. Mas eu te peço perdão agora e alinha a minha alma a ti. E eu quero reavivar a minha alma e me aceite como um verdadeiro filho, filho de Deus Altíssimo a partir de agora. E aquilo que eu errei e pequei, apague uma borracha do sangue carmesim e o nome dele ser glorificado. Está feito, está consumado. São orações simples, objetiva, clara e reta, sem rodeios. E aí começa uma alta libertação dentro de você. Pessoas vão bloquear, pessoas vão se aproximar. Vai ter uma limpeza, uma desintoxicação de pessoas tóxicas. Irmã, está dentro de casa, não tem problema. Você vai cancelar no seu espírito aquela pessoa. Às vezes é um filho, é uma mãe, um tio, um sogro, um marido, não importa. Mas você vai se limpar. E automaticamente, quando você se limpa, pessoas ao seu redor vão observar que você está diferente. Porque muita gente quer mudar o outro, né? Mas a palavra diz que primeiro é para tirar a trave, o cisco do seu olho, para depois você retratar com o outro. Amém? Pai, que a graça, a comunhão do Pai eterno, brilhe e blinde as vossas vidas em Cristo Jesus, o Rei da Glória. Amém? Um beijo forte e até uma próxima com um conteúdo lindíssimo, abençoado, em o nome de Jesus.